11 horas e 51 minutos, saudade desse meu amigo, irmão querido, que aqui está, médico vascular, doutor Arthur Rocha Lima, que aliás tem um canal no YouTube muito legal, com muita informação para você, que é o canal Vascular na Veia. Olha que legal, tá aí à sua disposição o canal Vascular na Veia, com muita informação para quem curte, né? Está sempre bem informado e antenado, em especial com relação à saúde. O doutor Arthur Rocha Lima também tem um perfil no Instagram, que vai muito bem, que é o DR de doutor Arthur, sem o H, vascular, DR Arthur Vascular. No Instagram, já procura por aí, já segue doutor Arthur, que está por aqui para mais uma boa conversa. Arthur, irmão querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, Tolly. Um bom dia a todos que nos ouvem, a todos da rádio. Arthur, o tema que você traz hoje, acho que é importante, até para a gente conceituar e entender a diferença de trombose e tromboflebite. Aliás, belo nome, né? Tromboflebite. Bonito. O nome é bonito. Mas eu queria entender, é a mesma coisa, trombose, tromboflebite? E por que a gente está tratando esse assunto hoje, Arthur? Porque eu entendo que a trombose, como você mesmo disse outro dia, ganhou espaço quando a gente trata de saúde e da preocupação de muitos brasileiros, né, Arthur? Teve um efeito aí um pouco psicológico, né? Um efeito pós-trauma depois de tantas... a incidência aumentou muito da trombose em função da Covid, né, Tolly? Em função também um pouco aí das vacinas, tudo. Então, realmente, isso teve um aumento significativo, né? É interessante, assim, Tolly, a trombose e a tromboflebite são termos que a gente utiliza para separar a manifestação clínica, né? Vamos lá, o que é isso? Ambas são coágulos dentro da veia. Então, quer dizer que se alguém falar, mas quer dizer que a tromboflebite é uma trombose? Tanto é que trombose, trombose e tromboflebite, as duas têm trombo na palavra. Exatamente, que é a ação principal aí, né? Uhum. A patologia principal. Então, a tromboflebite e a trombose, ambas apresentam um coágulo dentro da veia. E por que existe essa separação, Tolly? A trombose, ela é mais, acho que o Edson deve estar até colocando aí. Uhum. Eu vou começar pela tromboflebite, porque pela sequência acho que é a flebite. Isso, ó. Esse é um exemplo clássico de tromboflebite, ou seja, é uma trombose, ou seja, um coágulo que inflama veias superficiais. Então pode ser no braço, depois que você toma um soro, certo? A hora que você vai fazer um exame de contraste, a hora que você vai tomar o soro, porque você não passou bem, teve um problema, uma virose, você tem que tomar o soro, pode inflamar aquela veia. Esse momento em que a veia é superficial e ela apresenta essa manifestação inflamatória, Vitória, aí nós chamamos de tromboflebite. Dentro dessa veia tem um trombo, então podemos chamar de trombose de veias superficiais? Poderíamos sim, tá? Mas para diferenciar nosologicamente, né, para você poder até tratar de forma diferente, você tem a tromboflebite superficial. Mas traz o mesmo risco da trombose? Não é o mesmo risco não, Vitória. A tromboflebite a gente diz que é o seguinte, é uma patologia até com uma menor morbidade, ou seja, tem menor risco, porém ela incomoda às vezes muito mais. Por ser perto da pele, você sente, fica quente, dolorido, ao toque fica às vezes insuportável. Visualmente perceptível. Você vê tanto no braço ou na perna, né? Uhum. E olha lá, outro exemplo aí já é uma varicoflebite, ou seja, uma tromboflebite dentro de uma veia varicosa. Você vê que ela está bem tortuosa. E o último exemplo que o Edson deve colocar, esse é um exemplo assim já de uma trombose venosa profunda, avançada. Ali você vê o quê? Coloração diferente, a perna está roxa, quase preta, como as pessoas falam, muito edemaciada, muito inchada, aí sim, muito dolorida, certo? E totalmente endurecida, Vitória. Isso aí já é um quadro até muito avançado, que tem um nome diferente, chamamos de flegmásia cerulea dolens. Vem do latim, significa o quê? Um entupimento global de todas essas veias profundas, Vitória. Para diferenciar, a trombose, ela é profunda, e a tromboflebite, ela acomete mais veias superficiais. A tromboflebite carece de um tratamento?
Sim, sim, a tromboflebite... Ou ela vai, em função de ser um trauma, de repente ela tem hora e dia para acabar? Pegando isso que você falou, trauma, exatamente. Se você der uma batida, por exemplo, com uma queda de bicicleta, você pode inflamar aquela veia e fazer uma flebite. É um tratamento um pouquinho diferente, né? Porque aí você vai tratar mais a parte inflamatória da flebite. Mas tem que tratar. Tem que tratar porque é doloroso, incomoda, a pessoa fica um pouco inabilitada, certo? Ela não consegue mexer a perna, então tem que tratar assim. E aí, dependendo da tromboflebite, se ela pega uma veia safena, por exemplo, isso pode migrar, pode virar uma trombose, certo? Até uma embolia pulmonar, né, Pitoli? Então deve ser tratada assim. E a trombose? A trombose também, né, Pitoli? A trombose já é uma patologia muito mais grave, em que acomete uma veia. Nós falamos assim, acomete veias de grande calibre profundas. É como você ter um congestionamento na Duque de Caxias, na Rodrigues Alves, ou seja, é um entupimento de veias maiores. E aí, o risco, quando é trombose em veias profundas, é a migração. Esse trombo, esse coágulo, né, fresco, quando ele está recente, ele pode migrar para a parte pulmonar, principalmente, para a parte cerebral, se tiver uma comunicação. E ele manda sinal? Esse trombo manda sinal, doa? Muito bem colocado, Vitória. Às vezes não, às vezes a pessoa tem uma trombose pequena. Lembra que nós conversamos sobre a trombosinha? Sim. O que é a trombose? Ou seja, uma trombose de pequena monta, um coágulo muito pequeno, a pessoa fica assintomática e de imediato esse coágulo separa da perna, ali no caso, e vai para o pulmão. E no pulmão, sim, pode se tornar um processo trombótico muito grande, ou seja, chamado de embolia. Então, a gente sempre alerta, um pequeno inchaço, uma dor diferente, procurar o médico. Para identificar via ultrassom, Arthur? Sim, o ultrassom é fantástico, é o exame de eleição em que a gente consegue verificar, visualizar esse trombo. Com qual frequência uma pessoa deve procurar um médico vascular para realizar esse tipo de exame e tentar encontrar esses problemas, às vezes assintomáticos, Arthur? Sim, muito importante a sua colocação. Anualmente é importante, né, que ele vá ao médico, e aí, às vezes, ao vascular também, porque você, às vezes, pode ter... Se você tem uma veia varicosa, você tem que cuidar disso daí, porque a veia varicosa, ela faz o sangue ficar mais lento, e isso acaba podendo dar essa varicoflebite, esse coágulo pode migrar. Então, é uma coisa, são etapas, né, Pitoli? Então, é interessante a pessoa anualmente estar passando no seu vascular. Muito bem, mais informações no canal Vascular na Veia no YouTube, Vascular na Veia, ou no perfil DR de Dr. Arthur sem o H Vascular, DR Arthur Vascular. Meu querido, bom final de semana, obrigado por ter você aqui. Eu que agradeço, Pitoli, um bom final de semana a todos aí.